O maior sinal de que nós precisaremos reencarnar é a ausência de maturidade. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos em mais um Hélio Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. A pergunta de hoje veio da Nice Guedes. Ela pergunta o seguinte: posso recusar a roda de Sansara ou sou obrigada a reencarnar? Será que somos obrigados a encarnar? E se somos, quais são os sinais que dizem que nós seremos obrigados a reencarnar? Bom, para responder essa questão aqui, eu já vou iniciar fazendo uma diferenciação. É importante a gente deixar claro que estar no Sansara não tem nada a ver com reencarnar ou não encarnar mais, mas para que a gente vá mais do princípio ainda. O que é o Sansara? Para a gente responder o que é o Sansara, a gente tem que trazer um outro par, porque o Sansara quase nunca está separado, para que a gente tenha uma compreensão mais profunda. Ele vem junto, por exemplo, com o Nirvana, com a iluminação. Da mesma forma que, por exemplo, é difícil a gente explicar o Dharma sem o Karma, porque o Karma é uma lei complementar ao Dharma e, da mesma forma, o Sansara vem em parzinho junto com o Nirvana. Pelo menos é mais fácil que a gente entenda quando eles caminham dessa forma. O Nirvana, tradicionalmente, inclusive literalmente, significa a saída do bosque. Mas que bosque? O bosque da nossa ignorância. A metáfora é essa, é como se nós estivéssemos andando em um bosque denso e ao nós sairmos desse bosque a gente percebe que o sol, ou seja, a iluminação, está ocorrendo e sempre esteve ocorrendo. O que nos impedia de perceber era, inclusive, nós mesmos, que estávamos embrenhados nesse bosque. Nirvana é sair do bosque, sair das nossas ignorâncias internas que permitem que a gente veja a clareza que sempre esteve pulsando. O Sansara é o contrário, é nós permanecermos nesse bosque. É nós não sairmos, é nós continuarmos nas nossas ignorâncias e então a gente permanece numa vida sem tanto sentido, uma vida cíclica de dentro desse bosque, quem sabe buscar abrigo, buscar alimento, buscar estarmos de forma agradável à nossa matéria, né? Estarmos satisfazendo os nossos desejos. De forma metafórica, isto que é o Sansara, é uma vida sem muito sentido, sem muito propósito de se viver. É uma vida que está baseada na ignorância. E isso tem relação com a seguinte afirmação, de que Nirvana e que Sansara não são locais específicos do cosmos, locais geográficos, não. São estados de ser, são estados de consciência. Portanto, a gente pode estar encarnado no planeta Terra, que é um mundo onde reina ainda, por enquanto pelo menos, mais a ignorância do que a sabedoria, e mesmo estando encarnado nesse mundo mais ignorante, nós manifestarmos o Nirvana, nós estarmos mais em sintonia com a sabedoria. É o que grandes mestres, por exemplo, sempre demonstraram, sempre fizeram. Jesus Cristo, por exemplo, enquanto esteve encarnado, ele estava num reino mais sansárico, onde a média e o contexto geral das pessoas vivem pela ignorância, mas ele estava num estado de nirvana e habitava esse mundo sansárico em consciência, com a sua consciência ancorada no nirvana, ancorada na luminosidade, no despertar, na iluminação espiritual fora do bosque. Porém, acontece sim essa associação de Sansara com o mundo reencarnado, com esse mundo manifestado aqui no planeta Terra. E por que isso acontece? Ora, porque a lei que impera ainda aqui para nós é o véu de Maia, é a lei do esquecimento, e dentro desse esquecimento reina ainda a ignorância. Portanto, a gente associa o planeta Terra atualmente como um reino sansárico, porque a maioria das pessoas aqui estão na nomenclatura, né, por exemplo, espírita, num mundo de provas e expiações. E nessas provas a gente está, na maioria das vezes, num sofrimento, né, porque continuamos com a nossa ignorância. Porém, pensem o seguinte: quando nós dermos o salto da nova era, da nova terra, na nomenclatura espírita, estivermos na terra já regenerada ou numa era de luz, este mesmo planeta
na mesma superfície de matéria, ou seja, no reino denso da matéria aqui, no mundo físico, não mais será samsárico. Será sim uma terra de nirvana, onde as pessoas estarão conscientes, estarão já em sintonia com o sol fora do bosque. A maioria das pessoas já terão saído do samsara e ido para o nirvana, porque estarão ancoradas na sabedoria. Não mudou absolutamente nada com relação à geografia externa, mas mudou sim a nossa postura de consciência interior. Muito bem, e feito essas ressalvas, essas diferenciações entre Sansara e Nirvana, aí a gente pode avançar para outra parte da pergunta, que é sobre a obrigatoriedade de nós reencarnarmos ou não e sobre a nossa escolha de poder ou não mais reencarnar. O fato é que nós sempre escolhemos o melhor para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós somos orientados a fazer aquilo que é melhor para nós e nós entendemos, nós concordamos, inclusive nos planos astrais, quando estamos em discussão do nosso próprio futuro, em qual escola iremos, se iremos reencarnar ou se transmigraremos para outras localidades no espaço para aprender outras coisas, a gente entende naquele momento. Pode ser que agora, estando encarnado, nós não entendamos, justamente porque há esse véu de Maia, esse véu do esquecimento que faz com que a gente perpetue a nossa ignorância em relação a isso. Mas quando nós temos o mínimo grau de maturidade em tudo na vida e no universo, nós não mais somos obrigados a nada. Veja, por exemplo, uma criança, quando nasce aqui neste mundo, é muito provável, inclusive pelas leis que nós temos na nossa sociedade, pelo menos enquanto Brasil, mas em tantos outros países também, que é obrigatório a ida dessa criança a uma escola. Ela não tem maturidade ainda para decidir, para definir se ir à escola é o melhor para ela ou não. Mas nós, como sociedade, como pais, sabemos que aquilo ali de fato é o melhor para ela, para gerar uma sociabilização, para ela ter o seu mínimo grau de desenvolvimento e conseguir viver nessa sociedade que nós criamos. Aqui a gente não entra em questões se os meios estão adequados, mas o fato é este, né, que é obrigatório a esta criança ingressar nessa escola. Mas o tempo passa, ela passa o ensino fundamental, o ensino médio e chega em vias de adentrar o ensino superior. Neste ponto, ela já tem um grau de maturidade muito maior e ela pode escolher se desejará ingressar em um ensino superior, em uma faculdade ou não. Ela tem autonomia para isso. Em relação à espiritualidade, aos projetos encarnatórios, ocorre da mesma forma. Se nós temos certa maturidade, a gente compreende, a gente sabe, a gente pode sim opinar e até mesmo em alguns graus, se tivermos um nível de maturidade bastante elevado, não escolher mais reencarnar. Mas a gente escolherá o melhor para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Porém, quando a gente olha a nossa sociedade hoje, os seres humanos que estão encarnados e o que se desdobra disso, né, o mundo como está, a gente percebe que talvez a minoria tenha esse grau de maturidade bastante elevado. Portanto, é provável que a maioria de nós, grande parte, ainda necessite sim experienciar outras encarnações. O maior sinal de que nós precisaremos reencarnar é a ausência de maturidade. E o maior sinal também de que nós não seremos mais obrigados a reencarnar é quando alcançamos a nossa maturidade espiritual, a maturidade moral que é ancorada pelas leis cósmicas, pela ética cósmica, ou também chamada de cosmoética. Quando a gente passa a conseguir enxergar a vida sobre essas perspectivas, a gente tem autonomia para escolher o nosso destino e saber o que é melhor para nós e o que não é. Semelhante a esse exemplo que eu trouxe de uma criança que nasce aqui no planeta Terra. E quais são os sinais que dizem que uma pessoa não tem maturidade suficiente? Por exemplo, se ela não tem o mínimo grau de equilíbrio emocional, as situações, os acontecimentos externos tiram ela do seu centro de forma muito fácil. Essa pessoa é facilmente irritada, raivosa, ela não tem um grau de equilíbrio emocional, como eu já comentei interno, para lidar com todas as situações da vida. É muito provável
ou melhor, eu diria que é 100% exato que nós necessitaremos encarnar. Um outro sinal que vem em decorrência da nossa imaturidade e falta de equilíbrio emocional é não saber tomar boas escolhas. Se as nossas escolhas para a vida não são muito assertivas, ou seja, não contribui para o nosso próprio crescimento, não é da melhor forma, também é um sinal de que nós necessitaremos reencarnar, até que tenhamos atingido o grau de maturidade e que saibamos fazer boas escolhas, escolhas mais assertivas. E ainda para finalizar, um dos últimos sinais que eu vou trazer aqui nesse vídeo é o seguinte: vejam aquelas pessoas que elas estão em algum conflito, em alguma dificuldade e elas não se colocam à disposição para resolver as questões. Parece que ficam fugindo de tudo. Isso denota uma falta de maturidade. É como se nós permanecêssemos criança. E tem pessoas que são adultas, inclusive idosos, né, velhos, mas que não assumem as suas responsabilidades, né, que parecem se isentar, ficam fugindo de resolver as questões. Isso é sinal também de imaturidade. E essa imaturidade vai levar a gente mais à frente necessitar outras experiências encarnatórias, até que a gente assuma a nossa responsabilidade. Estar vivo é também uma responsabilidade porque a gente necessita tomar decisões, escolhas. E para que façamos boas escolhas, precisamos de maturidade. O que nos torna seres maturos é bastante experiência, bastante vivência. As encarnações nos propiciam muitas e muitas experiências. E enquanto não temos a maturidade necessária, provavelmente não nos lembraremos das nossas experiências pretéritas de outras experiências materiais, de outras encarnações. Mas estes são os sinais de que você necessitará reencarnar. Sinais de imaturidade são o que se fazem vistos e é o que faz necessário a gente retornar para experiências encarnatórias. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que você se inscreva no nosso canal. Tem vídeos diários de segunda a sexta aqui no canal, de agora em diante. E deixa aqui embaixo também o que você pensa sobre estes sinais. O principal deles é a imaturidade, que se desdobra em tantos outros. E deixe também as suas colocações, suas perguntas, para que a gente avance nos próximos Hélio Responde em novos temas. Fiquem na paz, um grande abraço, um big beijo e até mais.